Eu preparei, já está todo mundo olhando a quantidade de folha, né? Hoje o negócio vai longe, mas eu quero deixar os irmãos confortáveis, de maneira que a palavra do Senhor esteja tocando os nossos corações. Eu preparei para essa noite uma mensagem, durante toda a semana, vinha orando, jejuando, e até hoje pela manhã eu estava com uma mensagem preparada para que nós pudéssemos falar sobre a liderança de Jesus. Mas foi num dos questionamentos efetivados hoje pela manhã pelo Daniel, que me fez repensar aquilo que vem acontecendo no meu dia a dia, e eu tenho certeza que no dia a dia de muitos. Durante toda essa semana eu fui acometido, eu tenho um problema de úlcera nervosa, né, e também tenho a tal da úlcera bulbar. São dois tipos de úlceras no estômago que eu tenho. Mas essa semana foi a úlcera nervosa que tomou conta do meu estômago. Sofri muitas cólicas, muitas dores. E isso tudo tem uma razão. Começo de ano, para quem está trabalhando aí, é começo de metas, começo de efetivação de planejamentos, de projetos, e as metas não chegam como a gente gostaria que chegassem, e o ser humano, a tendência é que ele, né, de alguma forma, acabe se estressando quando você não consegue alcançar seus objetivos. E aí vem as inúmeras passagens que a gente encontra na palavra de Deus, que nos colocam para confiar no Senhor. Mas até que a gente coloque o nosso organismo no eixo, as nossas ações no eixo, o suco gástrico já tinha tomado conta, a acidez do meu organismo tomou conta de mim. E hoje Daniel fez uma pergunta pela manhã, com base no livro de Atos, que foi o tema do nosso estudo pela manhã. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas tudo isso que eu preparei, né, e tem algo que Deus está falando comigo e eu não me dei conta. Enquanto ele fazia o estudo, eu ficava pensando, né, de que forma que nós, enquanto servos do Senhor, podemos deixar de sofrer pela ansiedade, por esse estresse maluco do nosso dia a dia. Será que é algo tão simples e que a gente realmente tem esse autodomínio e que a gente consegue, obrigadão, irmão, e que a gente consegue dominar o nosso corpo? O que tem feito Deus para que nós possamos ter a confiança de que todas as nossas ansiedades, de que todas as nossas lutas, a gente deve dobrar o joelho e colocar nas mãos do Senhor? Será que aqui dentro alguém tem dúvida de qual é o caminho que nós devemos perseguir? Qual é o caminho que nós devemos trilhar? Então, por que adoecemos? E principalmente por causa da ansiedade. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo, vai ser uma palavra bem rápida, tá, irmãos? E se alguém sair por aquela porta, eu sei que está indo buscar mais gente lá fora, que o trem vai estar bom. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14. E nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa palavra de Jeremias ao povo de Deus, ele vem no momento em que o povo do Senhor estava cativo na Babilônia. Ele então manda uma carta. A grande preocupação é porque muitos falsos profetas estavam falando apenas das coisas que as pessoas gostariam de ouvir. E quantas vezes a gente passa por esse tipo de situação? As pessoas nos falam coisas que gostamos de ouvir, mas que nem sempre são verdadeiras. E é difícil fazer esse exercício. Em nossa casa, a gente, uma vez por mês, nós temos por hábito de sentar ao redor da mesa e falar para o outro o que eu gostei dessa semana, desse mês. É fantástico a gente falar daquilo que a gente gosta. Gostei, Fabrício, que essa semana você trabalhou como um homem me ajudando lá para limpar o terreno lá. Gostei, Maurício, quando no terceiro bimestre você estava passado e aprovado de ano. Gisele, gostei muito quando você fez para mim uma polenta que eu gosto muito, mas que eu sei que você não gosta. E aí, a Letícia. Mas quando a gente vai falar do que não gosta, e é assim em casa com a família, é assim no nosso trabalho, é assim aqui dentro da igreja, quando muitas vezes a gente ouve uma palavra mais ríspida, mais verdadeira, e a gente acaba não gostando. E eu lembro de uma situação que o Maurício comentou com a Letícia, quando era a vez dele falar o que ele não gostou, e ele olhou para a Letícia: eu não gosto quando a Letícia fica com essa melação e quer me abraçar o tempo todo. Tudo para ela é abraço. E a Letícia, 6 anos de idade, é lógico que foi chorar, chorou, acabou com a nossa reunião, bicuda, brava. E muitas vezes, quando a gente olha para o povo cativo, tudo o que falavam era bonito, e Jeremias vem para falar aquilo que era verdadeiro. O que iria acontecer com o povo até a libertação da Babilônia? Ele é verdadeiro. Ele nos ensina aquilo que a palavra de Deus também nos ensina em cada um dos seus versículos, do início ao fim. E muitas vezes queremos fazer da nossa igreja, da nossa fé, aquilo que está impregnado no nosso coração. E através do nosso entendimento, da nossa compreensão da palavra do Senhor, muitas vezes contextualizamos da forma que me faz bem. E a palavra de Deus é única e verdadeira. A palavra do Senhor
ela nos ensina, nesse retorno, nessa carta de Jeremias, e principalmente para o povo cativo, que a paz de Deus não era apenas para os seus amigos. Ele estava pedindo que a paz fosse estendida ao povo que fazia deles cativos. E ele nos ensina que muitas vezes pedimos a paz para os nossos filhos, mas que também precisamos orar por nossos inimigos. E que muitas vezes oramos por nossos amigos, mas que também precisamos orar para os nossos inimigos. Isso é fácil? Quantos de nós nos alegramos quando os nossos inimigos, ou aqueles que não gostamos, ou aqueles que nos fazem mal, acabam de uma forma ou de outra entrando pelo cano? Quantos de nós nos alegramos? Porque o nosso papel enquanto verdadeiros cristãos, ele está edificado no amor. Você já descobriu, assim como todos aqui presentes, que só existe uma esperança para as nossas vidas, que só existe um plano e um projeto para as nossas vidas. E a nossa esperança não está naqueles que podem me fazer o bem, ou naqueles que podem me fazer o mal, mas a nossa esperança, ela está em Deus. A nossa esperança não pode estar pautada em carros ou cavalos. Quando os egípcios perseguiam o povo de Deus para atravessar o Mar Vermelho, os carros e cavalos que eles tanto confiavam não foram suficientes. E muitas vezes nossa esperança está pautada, e olha que tem um monte de crentão pensando assim, um monte de cristão, achando que a sua vida, a sua esperança, está na mega sena da virada. Será que tem? Não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão, mas seria muito ruim para todos nós, e essa pergunta a gente já fez na escola bíblica dominical, e se eu perguntasse aqui, poucos levantariam a mão. Quantos, não é para levantar a mão, tá, irmão? Quantos aqui já leram a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Não precisa levantar a mão. Mas a nossa fé está pautada na palavra de Deus. E se a minha fé é pautada na palavra de Deus, a minha esperança está em Deus, eu preciso adorá-lo intensamente cada dia da minha vida. Eu preciso olhar para o nosso Senhor, e quando eu falar com alguém, onde quer que eu esteja, eu preciso conhecer o manual do Senhor, eu preciso falar daquilo que eu vivo, e a minha esperança no Senhor, ela precisa ser de todo o coração, de toda a alma, porque as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, estão pautadas naquilo que a gente conhece através da sua palavra. Mas se eu não conheço, outro dia numa escola bíblica também, nós falávamos de um menino, que havia dormido durante uma pregação, aí nós perguntamos o nome desse menino. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 7.
Livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Já pensou como seria um culto na nossa igreja, com Paulão aqui? Falando até meia-noite. Aí tem um bonito lá chamado Eutico, escutando Paulo falar, e esse rapaz cai da janela, e a palavra de Deus diz que ele cai morto. Paulo vai, pede para que ninguém se preocupe, levanta aí, há alma ainda nele. E a palavra de Deus diz que lhes falou largamente até o romper do dia. Quer dizer, não foi só até a meia-noite, foi até clarear o dia. Muitas vezes a gente vem para a igreja hoje e fica preocupado porque a gente tem um determinado horário de cultos, e se passar 5 minutos a mais, o coração arrebenta. Você não se preocupa mais com a palavra do Senhor. A gente começa a se preocupar com o horário. E esse menino, esse Eutico, ele nos mostra muito bem como tem sido a nossa vida dentro das igrejas. E muitos Euticos de várias idades dentro das igrejas, sentados em bancos, olhando para a janela. Muito cristão que vem na igreja, e quando a gente pergunta o que foi falado na semana passada, é capaz de não lembrar. Muito jovem que está dentro da igreja, sentado na janela, doido para fugir, com um olho nas coisas que estão acontecendo lá fora. E são esses mesmos jovens que são os nossos filhos, que estão aguardando que cada um de nós mostre o caminho. São esses jovens que muitas vezes não estão sentados dos nossos lados, e que a gente não consegue entender qual é o motivo. Por que que muitos jovens não vêm mais na igreja? Será que na hora de fazer a oração e orar pelos milagres do Senhor, os nossos filhos estão junto com a gente? Será que ele vai sentir o gosto de ver os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas? Como é que o meu filho vai gostar de Deus se ele não conhece a face do Senhor, se ele não consegue ver as promessas de Deus acontecendo na sua casa? Mas irmãos, para que o nosso Eutico não caia da janela, nós precisamos estar acordados, porque não é só nas tribos que a gente precisa levar salvação, não é só longe da nossa casa. Muitas vezes está almoçando junto com a gente e a gente não está percebendo.
Muitas vezes, os eúticos da vida estão nos restaurantes com a gente, sentados, almoçando, e cada um com um celular, porque a tecnologia tem afastado as nossas amizades. A tecnologia tem nos afastado das nossas famílias. Você vai assistir um filme, e hoje à tarde nós estamos com alguns visitantes em nossa casa, e na hora de assistir Deus Não Está Morto, cada um com um celularzão na mão. Eu falei para a Gisele, eu acho que eles estão mandando a mensagem lá do final do filme já. Muitas vezes, a base daquilo que estamos vivendo não está na palavra de Deus. E muitos estão deixando de firmar suas casas na pedra e está firmando na areia. Hoje pela manhã, Daniel falou sobre o livro de Atos. No livro de Atos fala da cura de um coxo, no capítulo 3, e ele falou do versículo 6. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele conta a história do coxo, que pedia dinheiro, pedia esmola na porta do templo. Quando Pedro e João passavam pela porta do templo, e aí Pedro fala para ele: Não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho lhe dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor. Nessa noite nós poderíamos estar orando por muitas bênçãos. Eu não sei o que cada um aqui necessita. Eu não sei o que cada um tem vivido, cada um tem pensado, tem passado. Mas Deus conhece o coração de cada um. A maior bênção para alguns, poderiam estar pensando agora um milagre, o milagre da cura, o milagre da mansidão, a paz de espírito. Mas a maior bênção que nós poderíamos compartilhar nessa noite é que cada irmão, que cada um de nós tivesse a certeza de que a maior bênção para as nossas vidas é ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, e caminhar com Ele é a mais rica bênção de nossas vidas, porque assim, além de conhecer o Senhor, além de seguir seus exemplos, teremos a certeza de que um dia poderemos estar com Ele face a face. A maior bênção de nossas vidas não é a cura. Porque se a gente orar pela cura hoje, daqui a algum tempo, a gente vai pedir esse milagre novamente, porque o nosso corpo vai falecendo. Se eu pedisse para cada um de nós aqui nessa noite um milagre financeiro, aquele que não sabe administrar o que Deus tem dado, daqui a pouco vai estar pedindo de novo.
Que nessa noite, o Senhor Jesus possa ser o maior milagre de nossas vidas. Eu quero pedir de uma forma especial para que você conheça a voz do Espírito Santo, para que cada um de nós possa crer no poder de Deus em nossas vidas, e que possamos assim buscar a maior delas, que é seguir os passos do Senhor, que é caminhar junto com Cristo. Quero convidá-los a fechar seus olhos para que possamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, porque nessa noite, mais uma vez, tivemos a oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, através das obras que estão sendo proferidas, realizadas, em Teu nome, Pai amado. Querido Deus, somos gratos porque, diante de uma sociedade tão pervertida, o Senhor tem nos alertado através da Tua palavra, como aquele menino sentado à janela, olhando para o mundo, se afastando cada vez mais das coisas de Deus, reclamando, chorando, resmungando. E quantas vezes, ó Pai, nos pegamos dessa mesma forma? Querido Deus, abençoa o nosso coração, abençoa o nosso ser, Pai amado, para que possamos dizer como Pedro, que não temos ouro nem prata, mas que temos o Senhor juntamente conosco na nossa caminhada, que conhecemos a Tua face, que os Teus milagres têm vindo em cada um de nós, e aqui nessa igreja, Pai, temos compartilhado com tantos irmãos os milagres que o Senhor tem feito. Sabemos do Teu poder, conhecemos os Teus milagres, mas Pai, se não tenho tido coragem para ler a Tua palavra, dá-me coragem, Senhor. Se não tenho tido coragem, Pai amado, ou não tenho tido sucesso nas lutas que são impostas sobre mim, e não tenho conseguido vencer o pecado sozinho, querido Deus, que o Teu Espírito Santo se derrame sobre nós, e que o Senhor seja o nosso auxílio. Querido Deus, se de alguma forma estamos cativos, que assim como Jeremias escreveu na sua carta, que o Senhor seja a nossa esperança, que o Senhor seja o nosso tudo, que possamos através de Ti, Senhor, ter um encontro verdadeiro, não somente com os homens, não somente na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, mas com a Tua palavra, com o Teu amor, com a abundância que vem do amor do Senhor sobre cada um de nós. Que a Tua misericórdia possa nos tocar, ó Pai, e que mesmo diante de tantos e tantos pecados que temos cometido, que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que não basta apenas falar, Pai, que possamos crer que o Senhor é o único, que possamos crer, ó Pai, que o Senhor é digno, que possamos crer, Senhor, que o nosso viver, o nosso alicerce está sobre a rocha, porque confiamos em Ti, e aqui Teus exemplos que tomam conta do nosso ser. Querido Deus,
Abençoa a vida dessa igreja, abençoa os nossos corações, e naquilo que temos sido falho, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Abençoa a vida do Daniel, nosso missionário, que estará retornando para o trabalho no Instituto Peniel. Abençoa, querido Deus, o nosso pastor Daniel, que encontra-se em férias. Abençoa, Pai amado, os ministérios da nossa igreja, em especial nessa noite, o ministério de louvor. Dá-nos a possibilidade de compartilhar um pouquinho de Ti, e que através dos nossos exemplos, o nosso viver e o nosso fazer, muitas outras pessoas possam crer no Senhor e ser salvas. Querido Deus, agradecemos pelo ano que passou, mas queremos mais uma vez, Pai amado, edificar as nossas vidas, a nossa esperança no Senhor. Pai amado, é em nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecido. Amém e amém. Vamos ficar de pé para essa última canção. Eu convido você que crê, onde a palavra do Senhor diz, na devolução do dízimo, né, da parte do Senhor, para que possa vir trazer aqui na frente, ou sua oferta sim, também para mantimento da casa do Senhor, amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você possa ter uma ótima semana e não saia daqui antes de dar pelo menos uns 5 abraços numa pessoa aí, tá bom? Bom, em paz, irmãos, Deus acompanhe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Não esqueça de dar abraço aos visitantes também. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Mas vem lá.